Nascido em uma família tradicional e proeminente da cidade de Leipzig, Daniel Paul Schreiber, em 1884, aos 42 anos de idade, época em que era um simples magistrado, é hospitalizado em uma clínica psiquiátrica devido a uma crise hipocondríaca. Anos depois, em 1893, já então presidente da Corte de Apelação, adoece novamente, precisando ficar internado por 8 anos. Nos anos finais dessa segunda internação, Schreiber redige suas memórias, descrevendo em detalhe seus delírios, como forma de comprovar sua capacidade civil e requisitar sua liberação. Lança então, em 1903, o seu livro Memórias de um Doente dos Nervos. Em plena ascensão na carreira profissional, tudo parecia estar bem, com exceção de sua mulher, que já havia sofrido 6 abortos espontâneos e não conseguia dar-lhe um filho. Em meio a tudo isso, Schreiber passara a ter sonhos eróticos, onde se via como uma mulher sendo copulada. Para ele, ninguém mais era capaz de sentir o mais prazeroso gozo, tal como uma mulher. Os sonhos tornam-se cada vez mais frequentes e Schreiber apresenta dificuldade em dormir, sofrendo de insônia após os sonhos. Sua esposa, percebendo a gravidade, leva-o para a clínica do Dr. Flexing, um psiquiatra e anatomista do cérebro de renome internacional. Lá então, ficará internado por alguns meses. Contudo, após sua nomeação para o importante cargo de presidente da Corte de Apelação, passa a ter delírios alucinatórios, quando então precisará ficar internado novamente, mas agora por 8 anos. Schreiber, já internado, recorda-se da relação com o pai na infância, um homem extremamente rígido que repudiava qualquer comportamento fora dos padrões da sociedade. Primeiramente, Schreiber tem o delírio paranoico e alucinatório de que seria emasculado, transformado em mulher e, por fim, abusado sexualmente pelo Dr. Flexing, quando então seria abandonado e largado à putrefação. Incomodado por essa alucinação, Schreiber dá um sentido místico para explicar seus desejos. Agora precisava se transformar em mulher para ser copulado pelos raios divinos de Deus e assim gerar novos homens para repovoar o planeta. Schreiber começa a aceitar a missão de se tornar mulher e, quando se olha no espelho, não enxerga mais a realidade, mas sim a sua imagem idealizada. Em seu diário, Schreiber anota em códigos desconhecidos todas as informações divinas que recebe. Elas parecem lhe dar orientações daquilo que ele deve fazer. Dr. Flexing, realizando uma de suas visitas de rotina, surpreende-se ao ver Schreiber transformado em mulher. Durante uma visita, ao se deparar com Schreiber transformado em mulher, sua esposa fica atônita. Desespera-se por explicações, mas Schreiber permanece calado. Ao fim de longos 8 anos internado, Schreiber redige uma carta solicitando às autoridades competentes a sua soltura, pois afirma que suas convicções religiosas nada interferem no bem convívio social. Assim, sua liberdade é concedida.
infância, Schreiber provavelmente sentiu um amor intenso, mas não por sua mãe, mas sim pelo seu pai. O complexo de castração provavelmente foi frustrado, pois, como veremos a seguir, Schreiber foi incapaz de aceitar as regras sociais e os limites impostos pela realidade. Primeiramente, não podendo concretizar esse incestuoso amor e sofrendo a imposição social pela normatividade da heterossexualidade, Schreiber reprimiu de certa forma seus desejos, passando a ter uma vida normal aos olhos da sociedade. Por isso, ele se casou com uma mulher. Entretanto, os seus sonhos iniciais revelavam a busca da realização desse desejo inconsciente e reprimido. O fato de não conseguir ter um filho com sua esposa parecia reforçar a ideia de que talvez fosse ele mesmo uma mulher. Ora, meus amigos, uma mulher não tem pênis. Por isso, a nomeação ao cargo de presidente do tribunal levou Schreiber a adoecer profundamente, já que tal cargo representava o poder do falo. Assim iniciaram-se os delírios, fazendo Schreiber projetar aquilo que ele não conseguia reconhecer em si mesmo, no mundo e nos outros, demonstrando um verdadeiro embate entre o eu e a realidade externa, em que a realidade externa era constantemente afastada, revelando assim o seu diagnóstico de psicose. Nesse sentido, era sempre o outro quem obrigava Schreiber a se tornar mulher. Primeiro foi o Dr. Flexing. Era o Dr. Flexing quem o perseguia. Depois, Deus o nomeou como Salvador, não podendo Schreiber fazer nada a não ser aceitar passivamente a emasculação e ser o ventre da nova humanidade. Portanto, foi através do caso Schreiber que percebi que o delírio não é uma doença, mas sim uma forma de reorganização do aparelho psíquico. É uma tentativa de cura, é uma tentativa de reconstrução. Schreiber, nesse caso, tenta criar uma nova realidade, em que aquele amor, primeiramente sentido pelo pai e socialmente condenado, é de fato aceito e plenamente vivenciado. Não é só Schreiber que faz isso. Somos todos nós.